Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui segundo Nefe, capítulo 30. Aqui Nefe ele está falando do evangelho chegando aos seus descendentes, né? Aos lamanitas, à descendência de Leí. Quem são, né, os lamanitas atuais, a descendência, né, a descendência, primeiramente eram os índios, né, os que já tinham colonizado esses países aqui, né, esses continentes, mas com a chegada dos gentios, o sangue deles se misturaram com os gentios. Então, hoje em dia, quem são os lamanitas? São latinos americanos mesmo, né? Por exemplo, os mexicanos, tá bom? E vários outros povos que têm, né, a sua mistura indígena, tá bom? Então, tem referência com isso aqui. Então, ele está falando do evangelho chegando a essas pessoas, e aí eles teriam conhecimento a mais aqui, né? Vamos ver o que Nefe ele fala a respeito disso. Versículo 5 ele diz assim: E o evangelho de Jesus Cristo será proclamado a eles. Portanto, o conhecimento sobre os seus pais lhes será restituído, como também o conhecimento sobre Jesus Cristo que seus pais possuíam. Então, eles saberiam a sua origem, né, que são da casa de Israel também, que fazem parte por conta da descendência de Leí, mas também, mais do que isso, que eles teriam o mesmo conhecimento sobre Jesus Cristo que os seus antepassados tiveram. Então é a promessa aqui. Como que eles reagiriam a isso, né? Qual que é o efeito disso? Versículo 6 diz: E então se regozijarão, porque saberão que é uma bênção que lhe advém da mão de Deus. E dos seus olhos começarão a cair as escamas da escuridão. E antes que passem muitas gerações, tornar-se-ão um povo puro e agradável. Então, aqui, né, fala que o conhecimento da palavra de Deus, tendo o conhecimento sobre Jesus Cristo, o Evangelho, faz com que os olhos caiam as escamas. As escamas, elas cegam a gente, tá bom? Então, ou seja, está saindo da obscuridade e vindo para a luz. O Evangelho faz isso. Bom, tira a gente da escuridão e leva a gente para a luz, né? Coisa que nós não enxergávamos antes. Ao estudar a palavra de Deus, nós falamos, nossa, é assim que as coisas são. Então a gente aprende mais sobre Deus e Jesus Cristo e transforma a nossa vida. Conforme ele falou aqui, torna-se um povo agradável. Isso significa torna-se um povo justo, um povo que tem retidão, um povo mais digno. Continuando aqui, né, eu marquei uma referência aqui a respeito dessa pregação do evangelho e o efeito dela sobre as pessoas, em Isaías 35, versículo 1, que diz assim: E o deserto e os lugares secos se alegrarão disso, e o ermo exulsará e florescerá como a rosa. Então fala de lugares áridos, secos, que se transformarão em lugares lindos. Isso também é com a chegada do povo de Deus. Quando eles estabelecem um local ali, né, reúnem-se como Sião, esse lugar se torna belo. Como Navu, que era um lugar, um pântano, né, cheio de água ali. Eles desviaram a água do pântano, tornou-se uma linda cidade, né, Navu, a Bela, né. Então, outros lugares, como Salt Lake City também, que era um lugar nas montanhas ali, seco, árido, né, com a chegada, né, do, dos pioneiros, aquele lugar floresce também, né, como a rosa. Mas isso não somente fisicamente, é a transformação das pessoas, tá bom? Aqui é as pessoas se desenvolvendo no Evangelho, adquirindo mais fé, confiança no Senhor. Então esse é o efeito do Evangelho na vida das pessoas. Vamos continuar aqui o próximo versículo aqui, que é o versículo 7. E acontecerá que os judeus que estiverem dispersos também começarão a acreditar em Cristo. E começarão a coligar-se na face da terra, e todos os que acreditarem em Cristo também se tornarão um povo agradável, ou seja, novamente, aqueles que acreditam em Cristo se tornam um povo agradável, puro, né? Então é isso. Versículo 8: E acontecerá que o Senhor Deus começará a sua obra entre todas as nações, tribos e línguas e povos, para efetuar a restauração de seu povo na terra. Então, essa obra que vai se iniciar é a pregação do Evangelho, tá bom? O Senhor faz com que o deserto floresça como uma rosa, e desse deserto vai saindo o quê? Mudas de pranto, ou seja, missionários e missionárias a todo o mundo, para fazer com que todo mundo seja florido, que todo lugar possa ser belo e bonito, transformando principalmente a vida das pessoas. Tem também uma outra referência aqui,
a gente vai começar a ler o versículo 9 em diante aqui, é uma referência de Isaías capítulo 11, do versículo 4 ao versículo 9, tá bom? Então aqui vai falar sobre o julgamento do Senhor, que faz com que a terra seja um lugar próspero, né, por conta de afastar os iníquos, e aí então ele vai falar sobre o início do milênio, como será o milênio após esse julgamento de Deus aqui. Então diz aqui: e com retidão julgará o Senhor Deus os pobres, e reprovará com equidade pelos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará os ímpios. Pois rapidamente chegará o tempo em que o Senhor Deus fará uma grande divisão entre o povo e destruirá os iníquos. E poupará o seu povo, sim, ainda que tenha que destruir os iníquos por fogo. E a retidão será o cinto de seus lombos, e a fidelidade o cinto de seus rins. Bom, então aqui ele fala sobre esse julgamento, sobre essa separação dos justos dos iníquos. Ou seja, isso é a morte dos iníquos e iniciando-se o milênio, tá bom? A chegada de Cristo e o início do milênio, onde vai ver só pessoas justas. Qual que é o efeito, né, de ter uma terra só com pessoas justas, um governo justo na terra, que o próprio Salvador, né, estará entre nós e vai julgar o seu povo e vai governar essa terra aqui. O versículo 12 em diante também está parafraseando ali, né, falando do Isaías capítulo 11, a condição do milênio. Tá bom? Aqui fala de animais que eram inimigos, mas que se tornam amigos, que conseguem conviver junto. Isso aqui é um simbolismo de nações que viviam brigando e agora estarão unidas, tá bom? Então diz assim: e então o lobo morará com o cordeiro, e o leopardo deitar-se-á com o cabrito, e o bezerro e o filho do leão e o cevado juntos, e as criancinhas guilá-lo-á. E a vaca e a ursa pastarão, e suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como boi. E a criança de peito brincará com o covil, e e o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não ferirão nem destruirão em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Portanto, as coisas de todas as nações se tornarão conhecidas, sim. Todas as coisas serão dadas a conhecer aos filhos dos homens. Nada haverá secreto que não seja revelado, e não haverá obras tenebrosas que não venham à luz. Nada haverá selado na face da terra, que não seja descoberto. Então aqui ele fala da condição, né, das nações como serão. Vão viver em paz, tá bom? Por quê? Porque o conhecimento do Senhor vai se espalhar por toda a terra. E também, conforme eu falei, vai viver só a parte justa no milênio, né? Aqueles que são justos que viverão no milênio. O versículo 18 aqui para finalizar o nosso capítulo, o nosso estudo de hoje. O versículo 18 diz assim: portanto, todas as coisas que foram reveladas aos filhos dos homens serão reveladas naquele dia. Então, tudo aquilo que nós queremos saber no milênio vai ser revelado. Aqueles registros que estão selados vão ser desvendados. Vai estar aberto para nós estudarmos e aprendermos. O conhecimento do Senhor espalhar-se-á por toda a face da terra. E o efeito disso continua aqui, ó. E Satanás já não terá poder sobre o coração dos filhos dos homens por um longo tempo. Então a gente vê, né, e estuda em Apocalipse, em Isaías, que Satanás será preso, né, por um longo tempo, né, o tempo do milênio, ou seja, simbolicamente aqui 1000 anos, né, sem Satanás poder ter poder sobre o coração das pessoas. Isso porque o Santo de Israel reina, que é Jesus Cristo, e por causa da retidão do seu povo. Também, se nós temos retidão hoje em dia, ele não tem poder sobre nós, não tem poder sobre o nosso coração. Repare que fala por um longo tempo, ou seja, depois Satanás novamente vai haver uma guerra, né? A última guerra que depois vai ter o julgamento final. Ou seja, no final, ainda assim, as pessoas após o milênio vão escolher se vão estar do lado do plano do Pai Celestial ou se vão escolher Lúcifer, tá bom? Ou vão cair como Lúcifer. Então,
É esse o significado aqui. E aí, terminando aqui, né, diz assim: E agora, meus amados irmãos, ponham fim a minhas palavras, tá bom? Agora, a designação da semana que vem, que nós vamos estudar, vai ser só 3 capítulos, vai dar para a gente estudar bem, né, alguns versículos, porque é só 3 capítulos, então a gente vai entrar mais a fundo, né, nesses versículos aí, tá bom? Gratidão por todos os dias nós estarmos estudando juntos. Eu sei que tem dia que o estudo é mais simples por conta da correria, não consigo ter um tempo hábil para preparar, buscar outras citações, trazer escrituras, comentários, né, de apóstolo, profeta, para enriquecer a aula. Mas o mais importante é nós estudarmos todos os dias, diariamente, tá bom? Fazer diariamente o nosso estudo, nos aproximar do Senhor. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.